Olá, pessoal. A temática de hoje vai ser constelações familiares. Vou fazer uma coletânea de vídeos sobre constelações familiares, vou definir o que são as constelações, quais são os fundamentos das constelações, quais são os benefícios e vou trazer alguns esclarecimentos sobre as bases epistemológicas das constelações, tá? Qual que é o estatuto epistemológico das constelações, ou seja, as constelações são ciência? É espiritualidade? O que é? O que que ela é, né? Qual é a categoria das constelações sistêmicas familiares? Então, nós vamos começar tudo a partir de agora e vai ter mais vídeos esclarecendo tudo isso. Então, vamos começar. Nesse vídeo aqui, eu quero apenas definir o que é constelação familiar. Na verdade, a gente precisa falar primeiro sobre constelações sistêmicas. Nem toda constelação sistêmica é familiar, tá? Diferente do que falam por aí, e talvez isso gere um pouco de confusão, mas nem toda constelação sistêmica ela é familiar. Existem as constelações sistêmicas familiares, existe a constelação sistêmica organizacional, que é outra coisa, e existe a constelação sistêmica estrutural, que é outro conceito ainda. Então existe um grande campo, uma grande área que é chamada de constelações sistêmicas, e aí existe a familiar, a constelação sistêmica familiar, constelação sistêmica organizacional, que é voltada para empresas, e a organização sistêmica estrutural. São conceitos diferentes, mas todas dentro da área de constelações sistêmicas. Então vamos entender primeiro o conceito de constelações sistêmicas. O que é constelações? O termo constelações já era usado antes na psicologia junguiana. Isso é uma coisa que pouca gente sabe. A ideia da constelação tem a ver com olhar um determinado conteúdo, trazer para a consciência um conteúdo que era inconsciente. Então, a constelação, em primeiro lugar, tem a ver com visualizar, olhar um conteúdo que era inconsciente e trazer ele para a consciência com todos os benefícios e vantagens disso. É fazer uma descoberta de um conteúdo que estava inconsciente, desconhecido dentro de nós mesmos, oculto, escondido, é trazer esse conteúdo à tona, né, para ser olhado, observado por nós, tá? Com isso, a gente vai ter um trabalho de expansão de consciência e de expansão de autoconhecimento, que vai ter suas vantagens e seus benefícios, que é algo que a gente vai ver em outro momento. Mas entendam assim, constelação é ativar um conteúdo na consciência. Um conteúdo que antes estava inconsciente, trazer para a consciência. Já o termo sistêmico, a ideia de algo sistêmico é de algo cuja a causalidade ela é múltipla e se apresenta na forma de um sistema, de uma rede. Então, por exemplo, vamos supor que eu tenha um determinado comportamento ou eu vivencie um determinado problema que é muito difícil de ser resolvido. Esse problema não tem uma causa só. Muito provavelmente, esse problema tem várias causas. E essas várias causas não são retas, não é linear, não é uma sequência de causas retas e lineares. Mas essas várias causas, elas convergem de maneira sistêmica, como se fosse uma rede, tá? Criando uma espécie de um nó, que a gente pode chamar de um emaranhamento, tá? Um emaranhamento. Então, é como se criasse um nó com várias linhas, né? Vocês têm que imaginar uma teia mesmo, com várias linhas, com vários caminhos, com vários itinerários e vários desdobramentos, convergindo num determinado ponto que gera um problema. Às vezes não é um nó só, é uma rede com vários nós, com várias linhas que se entrelaçam. Então você tem uma causalidade múltipla,
que vai convergindo em vários pontos para gerar um determinado problema. Então, é uma causalidade, a gente pode chamar isso de causalidade não linear. É uma causalidade múltipla e sistêmica, tá? Ela cria uma rede de múltiplas causas, né, gerando vários pontos problemáticos, vários nós que convergem num determinado tipo de problema. E por isso que alguns problemas são muito difíceis de serem resolvidos, porque a solução passa por você atuar nessas várias causas, nessas várias variáveis que geram um determinado problema, tá? Então vejam, se a gente pensar em constelações sistêmicas, a ideia é conseguir visualizar, trazer para a consciência os vários nós, as várias causas que geram um determinado problema ou uma demanda ou até mesmo um objetivo que você queira atingir ou resolver. Agora, o que acontece? Quando a gente pensa em constelação familiar, quando a gente pensa em constelação sistêmica familiar, o familiar, ele enfatiza uma dessas várias causalidades sistêmicas, tá? E uma dessas causalidades principais é a família. Então, a ideia da constelação familiar sistêmica é que você vai trabalhar de maneira sistêmica vários encaminhamentos, vários emaranhamentos, tá? Vários nós, vários entrelaçamentos, mas você vai pegar como fio condutor as problemáticas da família, que também são sistemas, porque o sistema familiar ele é montado não só pelo pai e pela mãe, mas você tem pai, mãe, irmãos, filhos, avós, bisavós, né? Então você tem toda uma ancestralidade. Então, na constelação sistêmica familiar, vejam, eu estou explicando cada termo. Você vai trazer constelação, você vai constelar, trazer a visualização para a consciência de toda uma problemática que se constrói dentro de uma rede múltipla de causalidades várias. Mas você vai puxar um nó principal, você vai privilegiar um nó principal de trabalho, que é o nó familiar, que também se organiza de maneira sistêmica, em rede, né, com todas as suas complexidades, e que estão envolvidas, né, no surgimento de sintomas, de problemas, ou que são fatores que devem ser considerados não só para resolver problemas, mas às vezes o que você quer é atingir um objetivo. Não é nem resolver um problema. Eu quero atingir um objetivo, como por exemplo, uma meta de prosperidade ou uma meta de realização amorosa ou outra qualquer, que também envolve questões sistêmicas, complexas, né? Redes de nós e emaranhamentos que precisam ser vistos e tratados, ok? Então essa é a ideia, eu estou explicando termo a termo o que é uma constelação sistêmica familiar. Essa mesma ideia envolve, por exemplo, a noção de constelação sistêmica empresarial, tá? Então você vai usar essa mesma ideia de trazer para a consciência determinados conteúdos que se organizam em rede de uma maneira sistêmica, mas aqui envolvendo as relações entre pessoas no ambiente de trabalho. Essas relações entre pessoas no ambiente de trabalho, em alguns aspectos, podem ser similares às relações familiares das pessoas envolvidas. Então, até existe mesmo uma conexão entre a constelação sistêmica organizacional e a constelação sistêmica familiar, porque a tendência é nós repetirmos, na maioria das nossas relações, aspectos vinculares que já existem nas nossas organizações familiares. Isso acontece em organizações empresariais, mas isso pode acontecer também, por exemplo, em vínculos amorosos. Isso é muito comum, tá? Porém, também ocorre uma outra coisa. Problemáticas que muitas vezes a gente acha que não tem relação nenhuma com a família, porém, dentro de um olhar sistêmico, em que as múltiplas variáveis
se interconectam de uma forma não linear, tá? Dentro dessa lógica, problemas que muitas vezes a gente acha que não tem nada a ver com a nossa família, na verdade possuem um vínculo indireto na rede sistêmica, tá? De variáveis que convergem para o problema que você está tentando tratar, olhar ou cuidar. Então, às vezes, por exemplo, uma doença física, tá? Às vezes uma doença física de não muita gravidade ou de bastante gravidade, não importa, mas às vezes uma doença física ou uma doença emocional psíquica, né, que não parecia estar conectada com questões familiares, na verdade está sim conectada com questões familiares. Não de uma maneira direta, relação de causa e efeito, né? A família, né, problemas familiares diretamente causam a doença. Não assim, né? A causa B, não dessa maneira. Mas tem uma série de fluxos e refluxos de causas emaranhadas de maneira sistêmica que acabam gerando uma participação, vamos falar dessa maneira, existe uma participação dos emaranhados familiares nas questões problemáticas que a pessoa está enfrentando, inclusive doenças físicas ou psíquicas, a bem dizer, doenças psicossomáticas, tá? Então, essa visão sistêmica mostra que determinadas variáveis que não pareciam estar ligadas de maneira direta, mas elas podem estar ligadas de maneira indireta. E quando você trabalha um determinado nó, né, da rede sistêmica, ela vai desatando, vai desemaranhando outros nós dentro da rede sistêmica. E aí as coisas começam a se resolver. As constelações sistêmicas estruturais ainda é uma outra aplicação das constelações sistêmicas, voltada para a investigação de potenciais e talentos vocacionais da pessoa. É uma outra prática que não é muito conhecida e não é muito divulgada aqui no Brasil. Aqui no Brasil, o que é forte são as constelações sistêmicas familiares, em primeiro lugar, e depois as constelações sistêmicas organizacionais ou empresariais, que têm começado a ganhar mais divulgação, né? As constelações sistêmicas estruturais no Brasil ainda é uma novidade. Pouca gente trata disso, mas é um tipo de trabalho mais voltado para questões são questões mais estruturais dos talentos, potenciais e vocações da pessoa. É um trabalho investigativo e terapêutico nesse sentido.